Queridos, a palavra para nós nesta manhã se encontra em Provérbios, capítulo 31, versículos de 1 a 9. Provérbios, capítulo 31, versículos de 1 a 9. Abra sua Bíblia, por gentileza. Conselhos para o rei Lemuel. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. Olha que interessante para todos nós, e especialmente para você, que é homem. Hoje, em todo o Brasil, é celebrado o Dia do Homem Presbiteriano. E cada vez mais parece que há uma certa confusão em relação a esse tema. O que é ser homem, hein? O que é ser homem? Os direitos dos homens, os deveres dos homens, o que constitui hoje um homem, até mesmo a definição do sexo masculino, hoje encontra-se para alguns, parece que é um tema aberto. Né? Está esquisito, não está? E aí nós ouvimos tanta coisa, nós vemos tantos homens fazendo coisas tão terríveis, e parece que esses homens que fazem coisas terríveis, aquilo que eles fazem de terrível, de péssimo, de tenebroso, de pavoroso, né, de execrável, se torna maior, o efeito disso é maior do que milhares e bilhares de homens que fazem coisas boas, honestas, diariamente. Nós vivemos um tempo assim. O barulho de poucos parece que ensurdece os atos, as atitudes da maioria. Infelizmente, parece que a sociedade toda está ruim, quando na verdade é uma parcela. As pessoas continuam sendo boas e buscam fazer coisas boas. Um exemplo que eu lhe dou é muito simples. Durante esse período tenebroso, pavoroso da pandemia, onde nós experimentamos um lockdown, que naquela época julgava-se necessário, você viu, aliás, no seu bairro, houve mercados saqueados. Ao mesmo tempo que quando encerra-se o lockdown e as empresas voltam a contratar, você vê como sempre filas de emprego dobrando o quarteirão. Há mais pessoas querendo trabalhar e ganhar a vida de forma honesta do que aqueles que se aproveitam de oportunidades ruins que a vida traz para poderem roubar. A maioria da nossa sociedade é composta de boas pessoas. Graças a Deus por isso. E é óbvio, você não vai torcer para que as pessoas sejam ruins, né? Claro que não. Olha o que diz a palavra do Senhor para nós, homens, para você, mulher, que tem dúvidas sobre o que é ser um homem à luz da Escritura, ou você, mulher, que tem a missão de criar um homem. Como é que se cria um homem? Olha que interessante, esse Lemuel era rei, e ele escreveu os conselhos que recebeu da sua mãe, né? Da sua mãe, essa mulher que era mãe dele. Então, o conselho de uma mulher, mãe, para um filho que era rei. Vamos ouvir o que a mamãe de Lemuel ensinou a ele, e ele achou isso tão importante que escreveu, e hoje nós temos acesso a esses conselhos desta mãe para um filho homem. Primeiro, que te direi, filho meu? Versículo 2, Provérbios 31. Que te direi, filho meu, ó filho do meu ventre? Que te direi, ó filho dos meus votos? Mamãe, o que você prometeu ao Senhor no nascimento desse filho que você teve? Você fez votos a Deus? Quando você o apresentou para o ato do batismo, estou aqui do lado da pia batismal, que saudade de usar essa pia batismal. O último batizado aqui foi Rafael Luiz, em dezembro, se eu não me engano. Quando seu filho foi trazido e ele foi consagrado ao Senhor, você fez votos, e fez votos públicos. Como é que você tem lidado com esses votos? Por causa da pandemia, seu filho deixou de ser crente? Devido à pandemia, por não termos cultos presenciais, seu filho da UCP deixou de ser da UCP?
Você tem feito devocionais diárias, tem feito culto doméstico, você tem lido a palavra ao seu filho, você fez votos. E seu filho foi consagrado ao Senhor. E a mãe de Lemuel diz, não apenas é filho meu, não apenas é filho do meu ventre, mas é filho dos meus votos. Você foi gerado por meio de promessas que eu fiz ao Senhor. Lembra, mamãe, quando você queria um filho, o que você prometeu a Deus? Lembra quando você deu à luz, o que você prometeu ao Senhor em relação a esse filho? Ele é seu filho. E ele também é filho dos seus votos. A palavra do Senhor continua. Olha o conselho que a mãe deu para seu filho Lemuel. Não deis às mulheres a tua força. Meu querido irmão, homem, você tem destinado a sua força para qual objetivo? Você é forte, você carrega peso como ninguém, você levanta cedo, você trabalha o dia todo, você dorme no trabalho, você chega em casa, você tenta distrair-se porque a mente está pensando como resolver aquele problema do trabalho. Você sabe que o trabalho enobrece. Você sabe que Deus ajuda quem cedo madruga. E aonde você tem destinado a sua força? Uma mulher, uma mãe, diz para o seu filho homem, não deis às mulheres a tua força. Sabe o que acontece? Você que é mãe de filho homem, você que é homem, muitas vezes nós nos envolvemos em relacionamentos tão ruins, escolhemos pessoas tão ruins, e nós nos dedicamos a esses relacionamentos negativos, e isso drena a tua força. Sabe por quê, homem? Porque talvez, como homem, você não tenha tanta maturidade emocional como as mulheres costumam ter. Elas amadurecem mais cedo. Homem demora mais para amadurecer. Emocionalmente, então, quantas mulheres olham para a sogra e dizem, ela estragou esse homem. Ele ainda é tão garoto, o pensamento dele ainda é tão de menino. E a mulher tem que ter aquela paciência para esperar o cabra amadurecer. Talvez pela imaturidade emocional e pelo desejo do tempo todo fisiológico, né, da procriação, da reprodução, em outras palavras, do sexo. Sabe o que acontece? Você acorda de manhã pensando em mulher, você sonha com mulher, você trabalha com o objetivo de juntar dinheiro para conseguir mulher. Aí vem uma mulher, uma mãe, e diz, sabe o que para você nesta manhã? Não entregue tua força às mulheres. Entregar teu coração é uma coisa, mas a tua força, você trabalhar por causa de mulher, você pegar todo o seu dinheiro e torrar em mulher, você não conseguir fechar bons negócios, porque teu pensamento é todo voltado para a mulher, você se intoxicar por causa de mulher, beber para achar que ao beber você consegue ficar mais desenvolto e vai poder dar um papo numa mulher. Aí vem uma mulher que ensina a um homem, o filho dela, o seguinte, não entrega a tua força às mulheres. Homem, não viva a sua vida jorrando toda a sua força com o único objetivo de atrair e de conquistar mulheres. Quanto a sua vida poderia estar anos-luz à frente se você estivesse investindo a sua força em você. Como eu tenho repetido isso, e eu tenho visto alguns frutos disso, graças a Deus. Mas invista, homem, em você. Mulher, você que é mãe de filho homem, ensine seu filho a investir nele mesmo. Ele tem 10, 11, 12 anos, o que ele vai ser nesta vida em termos profissionais?
ele já tem noção de falar alguma outra língua, ele prefere permanecer no Brasil, servir a Deus aqui no país, ele quer ir para outro país, ele tem que aprender a olhar para ele, porque se o seu filho não olhar para ele, não tenha dúvidas, ele vai olhar para a mulher, e tudo na vida dele, a começar da adolescência, terá como objetivo atrair e conquistar mulheres. E dependendo do tipo de mulher que seu filho atrair, ela fará dele gato e sapato. E quando você menos perceber, mamãe e papai, está dentro da tua casa, dando ordem em você. Ou tirando o seu filho do seu convívio e, como de praxe, aniquilando-o da vida espiritual, começando a tirá-lo, inclusive, da igreja. E quanta mulher crente que tira homem de igreja. Não vamos entrar nesse assunto. A palavra do Senhor diz: não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Homem, seja racional. Você está vendo para onde você está indo? Quem está guiando a tua vida? É a mulher que tem o seu coração. É a mulher que você tem plena convicção que Deus te presenteou. É a mulher que teme ao Senhor. É a mulher sábia. É a mulher honrada. É a mulher que profetiza. Ou é simplesmente a mulher que drena a sua força? Que te dá 40, 50 minutos de prazer? Que toda vez que você pensa em terminar, porque afinal de contas o relacionamento não vai bem, 40, 50 minutos depois de intenso prazer, você não lembra nem mais o que você foi fazer, qual era o assunto que você teria com ela. Palavra do Senhor, o conselho de uma mulher para um homem. Não deis às mulheres a tua força, nem os teus caminhos, as que destroem os reis. A estas mulheres, não entrega teus caminhos não, meu filho. Você está vendo mulher aí que você está se relacionando, já destruiu 3, 4 homens. E talvez você não saiba, né? Porque o ex sempre é ruim, sempre é ruim. Cuidado com isso. Meu filho, tem tanta mulher honesta, tanta mulher que teme ao Senhor. E você está tendo a sua vida drenada. E os seus caminhos sendo construídos por mulheres que estão acostumadas a dar perda total em homem. Faça isso não. Ouça o conselho de uma mãe. Ouça o conselho de uma mulher mais velha, experiente. A palavra do Senhor diz, verso de número 4, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Está atolado na cachaça, meu amigo? Aproveitou a pandemia para poder entornar geral? Você acha que Deus não está vendo nada disso, não? Não vou entrar nesse mérito. Não tem a ver com bebida, tem a ver com ficar bêbado. É verdade. Não tem a ver com bebida. Tu não pode ficar bêbado. Mas tanto homem que está dando mau testemunho, ficando bêbado dentro de casa durante pandemia. Filhos estão acostumados a recolher copos na mesa, copos de bebida forte. Quando crianças, eles recolhem os copos. Quando mais velhos, começam a recolher o pai. Quando mais velhos ainda, não estarão na igreja, muitos deles, para recolher os cálices de Santa Ceia que foram usados. Não serão diáconos, não serão presbíteros, sequer serão crentes, porque não viram um bom testemunho dentro de casa de seus pais crentes. Não estou recriminando a bebida, estou recriminando o seu desejo de querer embriagar-se, como diz a Escritura. A palavra do Senhor diz, uma mulher, uma mãe, para um homem que foi rei. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei,
e pervertam o direito de todos os aflitos. Em outras palavras, quanto mais você embriagar-se, ficar bêbado, mais subjetivo ficam as circunstâncias da vida. Mais relativo ficam as coisas. Mais permissivo se tornam as circunstâncias. Tudo passa a ser negociável e tudo se resolve sentando à mesa, tomando um belo de um gole. E daqui a pouco 1 vira 2, 2 vira 3, 3 vira 4, 4 vira 5. Mas sabe o que acontece? Seu filho está de olho. Sua filha está de olho. Seu netinho pega o copo e cheira escondido. Pega o restinho do gelo, se for bebida com gelo, bebe o finalzinho achando que é o gelo que derreteu. Faz isso não, meu amigo. Faz isso não. Não entregue sua força à bebida. Não entregue sua força a tudo aquilo que te tira do juízo. A palavra do Senhor diz: dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Para quê? Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e de suas fadigas não se lembrem mais. Em outras palavras, as únicas pessoas para esta mãe que têm o direito de esquecer a vida que levam são aqueles que têm uma vida tão horrível e tão terrível que nada parece que pode lhes dar solução. Ainda bem que o mundo de hoje evoluiu em algumas coisas, em outras retrocedeu, mas na maioria evoluiu. E hoje você pode dar muito mais do que bebida forte àqueles que sofrem, a começar do Evangelho. Na época dessa mulher não havia Evangelho. Na época dessa mulher, se uma pessoa está sofrendo e vai morrer, temos que lhe dar torpor. Hoje não. Hoje nós temos Jesus para entregar às pessoas. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Homem, quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que há tempo para tudo, né? Às vezes nós olhamos os políticos e achamos que vamos mudar os políticos pelas nossas postagens no Facebook. Eles não vão, não. Eles não vão mudar por causa de postagem no Facebook, Twitter, Instagram. Não, não. O seu direito é livre, você faz o que você quiser, claro. Mas eles não vão mudar, não. A vida deles é essa. É jogar-nos uns contra os outros. É dividir a sociedade para que eles sejam eleitos como sempre. E isso são todos sem exceção. Dividem a sociedade, dividem homem e mulher, dividem rico e pobre, preto e branco, com o objetivo de dominarem sobre todos. Já dizia o dito antigo, popular, muito antigo: dividir para conquistar. E a palavra do Senhor diz para nós, sabe o quê? Abre a boca, homem. Abre a boca, para quê? A favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abrir a boca para mudar o político, ele não vai mudar não, só quem muda ele é Jesus de Nazaré. Está aí a história de Zaqueu e de tantos publicanos que nos ensina isso. Mas sabe o que faz uma mudança enorme na sociedade? Sabe o que promove uma mudança gigantesca? Quando você, homem, abre a sua boca em favor do desamparado, do direito do desamparado. Em outras palavras, tem muito homem se achando homem pelo carro que dirige. Meu carrão, carrão. Tem muito homem se achando homem pelo peso que ergue. Sou forte, sou homem. Tem muito homem se achando homem pela quantidade de mulheres que atrai ao longo de um dia ou ao longo de um mês. Olha quantas mulheres estão caidinhas por mim, sou homem. Tu quer ser homem? Homem é aquele que abre a boca para ajudar o desamparado, porque a nossa força motriz é proteger e ajudar todos aqueles que se encontram em estado de fraqueza. Isto é ser homem. Qual o lema? Braço forte
Mão amiga? Mão amiga, braço forte, agora até, desculpe, me confundi. Mas fato é, ser homem é estender a mão e trazer para si aquele que não consegue levantar-se. Quer ser homem? Quer ensinar teu filho a ser homem? Ah, meus queridos, isso é tão simples. Engaja teu filho na ajuda do pobre, do necessitado, do fraco. Teu filho acha que é homem pela quantidade de mulheres que ele atrai? Não. Isso não faz ninguém ser homem. O que nos torna homens é a nossa capacidade de abrir a boca em favor daquele que se encontra enfraquecido e desamparado. Abre a boca, julga retamente. Homem, deixa eu falar um negócio para você. Você quer mudar a sociedade, que nem eu, tá? Você quer mudar a sociedade. Eu quero mudar a sociedade. Tem certas coisas que não estão boas, não estão boas. Precisam ser melhoradas. Vamos melhorar isso? Vamos. Sabe onde nós começamos? Julgando retamente as circunstâncias. Vamos fazer isso? Vamos. O próprio Senhor Jesus diz, vocês têm a capacidade de olhar o tempo e dizer se vai chover ou se vai ficar sol. Quem faz isso é Deus. Mas o homem acha que consegue fazer isso em relação ao tempo e não consegue julgar as circunstâncias que aparecem no cotidiano. Quem fala isso é o próprio Senhor Jesus. Vamos julgar retamente? Vamos? Vamos. Então vamos julgar retamente nossa casa. Como é que está a sua esposa? Os caminhos que ela tem andado são os caminhos do Senhor? Como estão seus filhos? Os caminhos que eles têm andado são os caminhos do Senhor? Como estão seus netos? Seus netos têm andado no caminho do Senhor? Homem, julga retamente, mas começa a julgar dentro da tua casa. Quando você chega, há respeito à sua chegada? Ou você chegar, a mesma coisa que chegar um cachorro? Coloque-se no seu lugar, meu amigo. Seu lugar é daquele que olha os caminhos que a vida tem trazido e a sua capacidade de julgar retamente. Se você não está fazendo isso, alguém está fazendo. Aí, tadinha da sua esposa, sobrecarregada, esperando de você a sua postura, mas você não age. Aí a mulher fala por ela e fala por ti. Teus filhos desbaratinados, um barata voa dentro de casa, por quê? Porque você não abre a boca, meu amigo. Como eu conheci homens na minha vida que não abriam a boca. Simplesmente olhavam e diziam assim, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, eu fiquei olhando. Está aí, a vida passou. Ficou olhando, sabe o quê? E muitos acabam observando, sabe o quê? A derrota da família. Abre tua boca, meu amigo. Abre a tua boca à luz das Escrituras. Convença a sua esposa pela palavra de Deus. Oriente seus filhos à luz da palavra de Deus. Tu quer mudar o político, mas tu não consegue promover um clima fraterno de amor dentro de casa? Abre a boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. Homem, seja dizimista. Ajude os pobres, ajude os necessitados. Essa igreja poderia fazer muito mais se todos fossem dizimistas. Sabe o que acontece? Não experimentamos as bênçãos do Senhor na nossa vida financeira pela nossa falta de fidelidade. Aí são tantos, né, os adágios teológicos. Dízimo é coisa do Antigo Testamento, não é do Novo. Jesus não falou sobre o dízimo. Aí tu permanece como estás, inteligente, trabalhador, ganha algum recurso, mas da mesma forma como ganha, vai embora.
Talvez você se encontre hoje pobre e necessitado, precisando receber a ajuda da igreja. Nós queremos lhe ajudar e, em nome de Jesus, vamos lhe ajudar. Mas talvez você se encontre nessa situação, sabe por quê? Porque você não é dizimista. Quando se é dizimista, parece que até a nossa mente, ela se torna mais sábia em relação a onde alocar os recursos, aonde gastar. E tanta coisa cara que nós encontramos tão barato quando somos dizimistas. Meu filho, ser homem é uma honra. Ser homem é um privilégio. Não abra mão de ser homem. E não abra mão de ser um homem de acordo com isto aqui. Porque só aqui você consegue ser um homem de acordo com o que Deus decretou que você seja. Fora daqui, loteria da vida. Não vale a pena. Quero orar por você que é homem, novo, já idoso. Quero orar também por você que é mulher, que vive talvez um relacionamento terrível com homens que não são homens, são apenas machos reprodutores, não tem caráter. Quero orar por você que é mulher, que tem talvez a missão de educar sozinha um homem e se encontra muitas vezes perdida, né? Porque já está tão difícil ser mulher hoje em dia, né? Como é que é ser homem? Como é que se cria um homem hoje? Minha filha, não passa isso sozinha, não. Você tem uma igreja, você tem pastor. Não passa isso sozinha, não. Vamos educar nossos filhos na palavra de Deus, para que sejam pessoas de acordo com a palavra do Senhor. Tem dúvida? Manda zap, manda áudio. Se for mandar áudio, um áudio, fala alto. Tem uns áudios tão baixinhos, rapaz. A gente tem que editar no computador o áudio para conseguir ouvir direito. Mas não passa aperto sozinha não, minha filha. Criar um homem está cada vez mais difícil. Mas olha aqui, ó, a mãe de Lemuel te dando essa receitinha de bolo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pelo dia do homem presbiteriano do Brasil. Abençoa cada um de teus filhos, cada um com sua missão de abençoar a seu lar, a começar de abençoar a sua própria vida. Dá que teus filhos se tornem homens melhores, de acordo com a tua palavra. E dá, ó Pai, que os nossos homens mais novos busquem orientação no Senhor para exercerem a sua vida como homens nesta sociedade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.